Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo! E hoje o nosso vídeo é um vídeo muito legal. Portugal para iniciantes e as curiosidades. Vamos nessa? Vem conosco! Gente, nós estamos no meio de uma pandemia, está muito difícil viajar nesse momento, tá? Então é o seguinte, as dicas que nós estamos passando aqui é para quando acabar a pandemia, você vai estar doidinho para viajar. Daí, aproveita as dicas, né? Sim, tem várias dicas. Tem a melhor época para viajar, tem o guia completo. Inclusive, esse post é um post de Portugal e nós temos aqui no nosso blog, aqui na descrição do vídeo, todas as matérias de Portugal, né? Lúcio, Algarve, Alentejo, capital de Portugal, que é maravilhosa, Lisboa. Então, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, dar seu like e curtir. E vamos para as dicas? Pessoal, olha, esse vídeo é Portugal para iniciantes. Ou seja, a gente vai falar também um pouco sobre a cultura, a história, os costumes, a diferença de línguas, uma série de coisas, não ficar indicando roteiros turísticos, isso é fácil hoje em dia. A gente vai falar dos portugueses, da cultura portuguesa, da influência que eles tiveram sobre o Brasil, sobre nós. Você que está escutando, provavelmente deve ter uns gotinhos de sangue português, tá? Pessoal, nós sabemos muito bem que não é todo mundo aqui que é descendente de português. Na verdade, os portugueses trouxeram escravos negros, escravizaram índios, tal. Nós somos essa mistura. E também de outros povos europeus, poloneses, judeus da Europa Oriental, russos, alemães, etc. E com essa ragaça aqui, Parpinelli, italiano. Bom, os italianos tiveram imensa importância para o progresso de São Paulo e do sudeste do Brasil, hein? Mas nós estamos aqui para falar dos portugueses, nossos irmãos portugueses. Vamos lá? Então, pessoal, é o seguinte, olha, falando dos portugueses, nós vamos ver como que um país pequeno, com uma pequena população, conseguiu conquistar um território tão grande. Essa parte também é interessante você saber, tá? Além, assim, a instrução do rei de Portugal mesmo era assim, mestiçar, criar mestiços com índio, com negras, tal. Eles pegavam lá as meninas, foi a cultura do estupro, na verdade. E a igreja estava muito contente também de ter mesticinhos brasileiros tementes a Deus. Então fechou os olhos para essa situação. Boa parte dos portugueses que vieram para o Brasil eram cristãos novos, gente. Eram cristãos novos. Ou seja, judeus convertidos, perseguidos em Portugal, e no lugar de ficar na beira-mar, ao alcance do poder real, mais fácil e tal, eles vieram para São Paulo. Boa parte deles vieram para São Paulo. Entre os portugueses que vieram para o Brasil, não havia só o português comum, cristão, bababá, bababá. Eram muitos cristãos novos que se convertiam para salvar a pele. E muitos nem se convertiam de verdade. Eles começaram mesmo assim a serem perseguidos em Portugal. Daí vieram para o Brasil, principalmente para São Paulo, não ficaram à beira-mar, tinha aquela Serra do Mar, tal, não tinha via Anchieta ainda. Então São Paulo sempre foi um certo probleminha para o rei de Portugal e até para a igreja, assim, paulista só dava trabalho, entendeu? Assim, os chamados quatrocentões tinham sangue judeu. Você tem sangue judeu, você é quatrocentão. Eu sei, Martins Rodrigues é quatrocentão e os quatrocentões têm, a maioria, sangue judeu, tá? Pra mim não me incomoda em nada, eu até gosto muito dos judeus, não tenho nada contra. Bom, vamos lá, quais são os nomes? Pereira. Pereira, Castro, Rodrigues, Fonseca, Nunes, vários nomes que você nem imagina que tem origem judaica, tem. Por quê? Muita gente acreditava que os judeus só adotaram nomes como coelho, cordeiro, leitão, ou o nome de árvore, carvalho, pinheiro. Não, eles tinham também nomes como eu falei, tá? Bom, então eles vieram para São Paulo, foram os bandeirantes, Borba Gato, por exemplo,
Houve um tempo, no final do século XVI, que Portugal e Espanha formavam um país só. Então os bandeirantes invadiram todo aquele pedaço lá. Conquistaram para Portugal, já que era um país só, a União Ibérica. E depois que acabou a União Ibérica, Portugal ficou com aquilo. Eita, gajos espertos, pá! Pessoal, nós fizemos uma matéria no nosso blog, Os Portugueses, né, Lúcio? E nós decidimos fazer esse vídeo exclusivo, porque essa matéria já está bombando no nosso blog. Então esse vídeo também é um pedacinho da nossa matéria. Não esqueça de acessar o nosso blog aqui, ó, www.sonhosviagem.blog.br. Tem mais coisa a falar sobre Portugal. Durante toda a nossa colônia, os portugueses foram chegando ao Brasil, tal. As pessoas que vieram inicialmente ao Brasil, assim, e mesmo depois, tal, nem sempre eram pessoas super ilustres e tal. Principalmente já no comecinho do século XX, a maioria tinha fome em Portugal, nos Trás-os-Montes, no Alentejo e tal. O cara fazia malinha e vinha para o Brasil. Bom, aí a gente vai pegar outras origens de nomes também. O fulano nem tinha sobrenome direito. Era o Pedro de Almeida, da cidade de Almeida. Nós temos nomes como Guimarães, por exemplo. O fulano era Manuel, daí perguntava, da onde? Manuel o quê? Ah, de Guimarães. Daí foram formando os nomes também. Isso aconteceu em outros países, igualmente, na Itália, Veronese de Verona e assim por diante, tá? Mas vamos lá. Então, esses portugueses que chegavam aí, no começo do século XX, por exemplo, eram alvo de piada. Eram pessoas simples, iletradas, os camponeses bem assim, sem muita cultura e tal. E daí começaram a surgir piadas de português. Eu, particularmente, não gosto de piadas de português. Eu não gosto. É a mesma que eu escutava na França sobre os belgas. A mesma que paulista fica contando sobre o nordestino. Eu acho uma bobeira isso aí, né? Até vou contar um negócio engraçado. Eu tenho um amigo engenheiro português. Eu perguntei para ele, escuta, em Portugal, vocês fazem piada de brasileiro? Gente, sabe o que ele respondeu para mim? O que ele respondeu? Não é necessário, pá! É, porque a gente já é grande piada. Nós já somos uma piada. Então vamos contar uns fatos históricos aqui. Portugal viveu muito depois que foi proclamada a República e tal. Portugal viveu sob a ditadura de Salazar e a Espanha sob de Franco. Quando estava em Paris, a piada corrente na Sorbonne era assim: você sabe quais são os dois países mais adiantados da África? Não, qual? Da África, Portugal e Espanha. E de fato eram países atrasados comparado com o resto da Europa. Portugal estava vivendo a ditadura salazarista que foi prosseguida depois da morte do ditador por outro ditadorzinho, Marcelo Caetano. Mas os portugueses não aguentavam mais. Até que os militares saíram às ruas. Foi quando começaram, de repente, na madrugada, a tocar uma música proibida de Zeca Afonso, que é uma espécie de Chico Buarque português. Bom, Grândola Vila Morena foi o sinal. As tropas saíram às ruas. E a receptividade, gente! Os caras começaram a colocar cravo vermelho nos fuzis e metralhadoras da tropa. Apoiaram. E outra coisa... Os militares portugueses não mataram ninguém, derrubaram uma ditadura e estabeleceram uma democracia. Aqui no Brasil foi outra coisa, né? Derrubaram uma democracia, fizeram 20 anos de ditadura, mataram um monte de gente, como aconteceu em toda a América Latina, né? Bom, então, a partir daí, Portugal se integrou à União Europeia, desenvolveu-se, houve investimentos alemães, franceses, nórdicos, tudo em Portugal. Portugal modernizou-se. Portugal viraram países realmente europeus. Portugal, hoje, muita gente não sabe, hein? A renda, por exemplo, em Lisboa é mais alta que a média europeia.
tá? Portugal ficou muito mais moderno. Vou morar em Lisboa? Olha, eu prefiro Paris, né? Mas Lisboa todo mundo que mora lá gosta de Lisboa. É seguro, não tem assalto como aqui no Brasil, não tem bala perdida, não tem bandido, ou muito pouca. A criminalidade em Portugal é baixa. A qualidade de vida em Lisboa é 20 vezes melhor que a qualidade das grandes cidades brasileiras, gente. Pessoal, nós vamos abordar agora algumas curiosidades sobre Portugal. Eu vou começar, por exemplo, com as placas de algumas ruas. Nós vimos placas assim, Travessa do Bagulho, Rua do Pão Embolorado, Rua dos Imaginários. Rua do Imaginário. E também placas de loja, vocês vão ver agora, placas de estrada com os nomes que no Brasil pode parecer palavrão. Até um restaurante, tem um restaurante com nome que é um palavrão no Brasil. Os doces portugueses todo mundo sabe, são famosos, chamados doces de ovos. Conventuais, as freirinhas usavam as claras dos ovos para engomar as suas batinas e pegavam as gemas, tinha um açúcar barato que vinha do Brasil e também avelã, frutas, amêndoas, principalmente amêndoas. Damascos. Criaram 1000 doces. Uma delícia. Incríveis. Então, por exemplo, tem os famosos pastéis de Belém, uma loja lá em Belém, um bairro de Portugal, que faz fila na porta. Em Lisboa, tem coisa muito boa na periquita. Não, peraí, eu tô falando da loja, que história é essa? Então, a periquita é um lugar onde você come bem. Doce de ovos, tá? Em Lisboa. Vocês têm que experimentar os doces da periquita. Tá, e de Belém também, tá? Essa é uma dica que eu já dou. A cozinha portuguesa é muito boa. Sabe outra curiosidade? Quase todo o povo no mundo tem a comida nacional baseada num prato da terra mesmo. Em Portugal não. Por que em Portugal não? Eu sei. Conta aí. Não, porque o famoso bacalhau, ele não é de Portugal mesmo. Não tem quase bacalhau nas águas portuguesas. Tem na Noruega. Mas, pô, o português foi fazer um prato nacional, buscar o bacalhau na Noruega. Que longe. Longe, né? Longe. Vamos explicar por quê? Os noruegueses não tinham sal. Portugal tem muita salina. Os portugueses iam com os barcos cheios de sal e voltavam cheios de bacalhau. E daí o bacalhau ficou comum e virou um prato absolutamente delicioso. Com os temperos, com as coisas assim. Agora, só vou contar uma curiosidadezinha para vocês. Gente, ó, se vocês só chegar em Portugal e pedirem uma pizza portuguesa, chega no restaurante e fala, eu quero uma pizza portuguesa. Se for uma pizzaria, o que vão falar para você? Não tem pizza portuguesa. Não, vão falar, todas as pizzas aqui em Portugal são portuguesas. Então, se vocês forem numa pizzaria em Portugal e pedirem uma pizza portuguesa, o garçom vai falar, todas as pizzas aqui são portuguesas. Peraí. Na Itália, se pedir pizza portuguesa, vocês não sabem o que é. Você sabe a história da pizza portuguesa? Vamos um pouquinho de cultura inútil? Bom, vou contar para vocês. No começo do século XX vieram muitos imigrantes italianos e portugueses. Os italianos, é claro, que sabiam fazer pizza, mas eles não tinham forno. Quem tinha forno? O dono da padaria. Quem era o dono da padaria? Manuel. Bom, então, os italianos pediam para o português assar as pizzas e em troca davam uma pizza para eles. Daí, um dia, o Manuel olhou para o Joaquim e falou, vamos colocar uns ovos cozidos, umas azeitonas, umas cebolas. Daí surgiu a pizza portuguesa. Esses são o quê? Os ingredientes do bacalhau. Alguns ingredientes da bacalhada, como de sal e outros assim. Eles puseram na pizza. Daí surgiu a pizza portuguesa e só existe no Brasil e é muito boa. Eu amo. Em Portugal não tem. Prefiro a do Brasil.
E os portugueses também falam bem diferente, né? Do que o português do Brasil, né? É o português de Portugal. Vamos ensinar algumas palavras em português de Portugal? Gente, a primeira vez que eu fui a Portugal, eu morava em Paris. Eu fui com uma amiga francesa lá e nós fomos pedir uma informação numa praça, tinha um senhor muito elegante e tal. Eu perguntei, o ônibus para tal lugar, de onde sai? Ele falou, estáis a ver a bicha ali? Eu falei, Vocês pensaram? é meio grosseiro, né? Fala o gay ou qualquer coisa assim. Um senhor educado desse, eu tenho amigos gays, eu não gosto de falar assim. Bom, daí eu fiquei meio desconcertado, daí ele apontou, era a fila. Nossa, eu não queria imaginar. E tem mais, hein? Eu precisei comprar umas cuecas, ele foi no shopping, numa loja. Comprei e tal, daí a minha amiga falou, acho que eu vou comprar também. Daí a moça perguntou assim, que eles também compraram umas cuecas? Nossa, pra mulher. Pra mulher, eu falei, não, mas é mulher, como que vai usar cueca? Daí nós ficamos sabendo que tem cueca masculina e cueca feminina. Então, amiguinha que está nos escutando, se você for a Portugal, compre uma cueca feminina. compre uma cueca para você. Mas avisa que é feminina, tá? Então, são pequenas diferenças que a gente vê em todo canto. É, igual a história do cacetinho, né? Até a Damaris falou. É. Cheguei na padaria lá no Rio Grande do Sul, né? É, no Rio Grande do Sul. Me dá um cacetinho. Em Portugal é cacete também. É cacetinho também, mas é pão, gente. Não confunda. Se eu for no restaurante, Eu quero um cacetinho. você vai pedir um cacetinho para acompanhar um pão, para acompanhar a comida, como os europeus estão acostumados. Posso ainda para as crianças, hein, o cacetinho? E é um pãozinho. É um pãozinho. Mas Portugal tem muita coisa boa, gente. Os vinhos portugueses, por amor de Deus, são divinos. Tem um que chama Peramanca, do Alentejo. É uma maravilha. Os vinhos do Porto, brancos e tintos, também são uma maravilha. Eu quero dizer o seguinte, olha, corri Portugal, eles são bem educados, foram muito bem tratados em todos os lugares. Tiveram alguma diferença de expressões que eu parei o carro para encher o tanque. Geralmente na Europa, você mesmo é que enche o tanque. Em alguns lugares tem frentista. Nesse lugar que eu parei, lá no interior das beiras, assim, tinha uma moça que era frentista. Ela perguntou, queres encher cheio? Eu falei, como? É que na verdade, encher pode encher até metade só. Tá? No final ela estava certa, né? Vamos passar algumas dicas agora para vocês se comunicarem melhor na sua viagem, né? Principalmente se for a Portugal. Bom, você vai de Lisboa para Évora. Você não vai tomar um ônibus, você vai tomar um autocarro. Ó, que chique. Você não vai tomar trem. Você tem que perguntar de qual estação parte os comboios. Comboios, tá? Você vai no restaurante, quer uma água com gás, é água lisa. Bom, e tem outra coisa, se você pedir, por exemplo, melão, tem o melão e tem a meloa. A meloa, o melão espanhol. Tem o pero e tem a pera. O pero, pera dura, e a pera que você conhece. Então tem essas diferenças assim, que os portugueses utilizam muito assim, sabe? Você tem que aprender essas palavrinhas. No nosso blog tem toda uma relação de várias palavras desse tipo. Aquele chopp alto assim chama girafa. Você pede uma girafa, eles não vão trazer o bicho pelo cabeça, não. Vão trazer um chupinho para você. E aqui no Brasil é torre, né? Você pede uma torre de chopp, lá é girafa. E tem várias outras palavras assim que nós já colocamos no nosso blog, tudo escritinho para você anotar quando você for para Portugal. Olha, pá, vamos fazer essa viagem maravilhosa? Acaba a pandemia, pega sua malinha e vai para Portugal. Eu amo Portugal. Você ama Portugal? Muito! Vamos nessa! Pessoal, espero ter passado algumas dicas de Portugal para vocês. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, o nosso blog
o nosso Facebook, estamos com o TikTok. No nosso TikTok tem Algarve, tem Aveiro, tem Alentejo, tem tudo para vocês. No nosso blog nós temos também um roteiro completo de Portugal, tá bom? E o nosso muito obrigado, espero vocês tenham gostado do nosso vídeo. E dê seu like, aperte o sininho para novas notificações.